para ganharmos tempo, abra no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Fico muito feliz que ontem eu fui no casamento do meu sobrinho, e mais uma prova de que o tempo passa, né? O menino carreguei no colo, e ontem eu estava casando, ainda brinquei, eu falei, passou na frente do tio, né? Mas enfim, foi uma bênção, casou, a reunião da família também foi muito bom. Eu priorizei isso porque a nossa família se reúne muito pouco, né? Nós vivemos num contexto familiar de pouco se reunir. Então é uma coisa que nós tentamos lutar com o tempo, né? De se unir mais, de se confraternizar. E geralmente isso só acontece em eventos, né? O último que ocorreu, para vocês terem uma ideia, foi na Páscoa passada, a gente conseguir reunir toda a família. Então nesse casamento foi uma oportunidade, louvo a Deus por isso, como o pastor falou, a gente tem que ser grato por essas coisas. E como minha mãe fala, às vezes até para botar um medo na gente, um pânico, fala, é melhor reunir a família na alegria do que no enterro, né? Então que a gente tenha essa disposição de buscar essa união em nossa família, amém? Romanos, capítulo 6, verso 4, amém? Todos acharam? Romanos 6, versículo 4, amém? Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novamente, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E que a igreja repita comigo: assim andemos nós também em novidade de vida. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, graças eu te dou, Pai, hoje o sentimento é de graça, o sentimento é de oportunidade, porque estamos diante do Senhor, Pai, e o Senhor nos aceita pelo que somos e apesar do que somos. Somos pecadores, ó Pai, e carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia todos os dias. Estamos aqui, Senhor, já te louvando, te adorando, nos oferecendo a Ti. Pai, esse é o momento que desejamos receber do Senhor uma instrução, um refrigério, um consolo, uma resposta, Senhor. O Senhor sabe que habita em cada coração, começando do meu. Então, Senhor, meu Deus, que nesse momento seja encerrada a minha humanidade, mas sim venha aflorar, Senhor, meu Deus, a espiritualidade que vem através do Teu Espírito Santo, Pai. Que eu seja instrumento agora e mediante o amor do Senhor, e que venha sobre mim também um amor sobre as pessoas aqui, e que essa mensagem venha produzir fé, venha produzir, meu Pai querido, o resultado pelo qual ela está sendo enviada a cada coração, Senhor. Então ajuda-nos nesta manhã, Pai, que não seja apenas mais um culto, mais um discurso. Coloque em nosso coração um sentimento de novo, de expectativa, Pai, que seja um marco em nossas vidas espirituais, que saímos daqui, Pai, cicatrizados pela Tua palavra, saímos daqui, meu Pai, cicatrizados e impedidos de não praticá-la, Senhor. Então nos ajuda, Pai, nesta manhã, especialmente a mim, Pai, que recai a responsabilidade, a honra e o privilégio, ó Pai, de ser chamado Teu Filho e fazer menção do Teu nome, Senhor. Então abençoa, Pai, a minha vida e de cada um que se propôs estar aqui, aqueles que verão futuramente através da transmissão, Pai, que sejam abençoados, ó Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, podemos assentar, glorificando ao Senhor, se assim puderem e quiserem. Glória a Deus, amém, irmãos. E essa palavra, quando o pastor me solicitou para pregar, de primeiro momento eu falei, pastor, vai ser bastante corrido, mas depois eu falei, não, eu vou ministrar. E quando eu já me propus em pensamento já orar ao Senhor, e quando eu fui buscar o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu tinha em mente que eu já tinha ministrado algo parecido sobre isso. Só que eu já percorrendo outros vídeos, busquei até um do pastor, que ele pregou sobre novidade de vida, isso em 2016, ainda no templo lá embaixo, mas de uma forma diferente. E aí o Espírito Santo, ele confirmou no meu coração através de um outro ministrante, que ele falou que muitas vezes o evangelho, como foi dito, o evangelho é simples, hoje foi dito pelo Pedro na escola bíblica, e muitas vezes eles precisam ser repetidos os alicerces da nossa fé. Às vezes nós buscamos algo extraordinário na nossa vida espiritual, quando nós estamos fazendo o básico, aquilo que é básico para caminhar. E às vezes nós perdemos as pequenas coisas. A Bíblia diz que o que danifica a vinha são as raposinhas. São as pequenas coisas, as coisas básicas, que talvez para aquele que caminha um tempo no Evangelho, são coisas que talvez nós negligenciamos, mas é muito importante para o nosso sustento, para o alicerce da nossa fé. E o tema dessa mensagem, já apareceu aqui, eu coloquei renova, ação, porque, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre renovação. Renovação, nós lemos um texto aqui de Paulo, que ele fala para vivermos em novidade de vida. E eu queria contextualizar os irmãos primeiramente a respeito da vida de Paulo. Paulo, meus irmãos, quando nós olhamos para Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que através dele nós recebemos a mensagem do Evangelho, aqueles que não eram os escolhidos mediante uma promessa,
Paulo era um homem extremamente erudito, que é um homem conhecedor da palavra. Na época, a Torá, que era disponível. E Paulo, a palavra de Deus diz que ele foi mandado a Jerusalém ainda rapaz, para estudar aos pés de Gamaliel. E Gamaliel era um membro do Sinédrio. O Sinédrio, digamos assim, seria a melhor faculdade teológica da época. E Gamaliel é um dos maiores teólogos da época. Era o sonho de um cristão daquela época estudar aos pés de Gamaliel. Então Paulo foi enviado ali para estudar, teve todo o ensinamento, e ele ainda diz que ele foi ensinado na doutrina dos fariseus, né, sendo extremamente zeloso nas tradições dos pais. Então era uma tradição bastante ortodoxa. Eles zelavam bastante a tradição dos pais. E Paulo era extremamente erudito, conhecedor, e ele tinha ainda uma dupla cidadania. Quer dizer o quê? Ele tinha tanto a cidadania grega como romana, ele tinha acesso politicamente a todos os manuscritos, e enfim, ele tinha muito conhecimento. E era um homem extremamente zeloso no que ele fazia, extremamente compromissado, dedicado no que ele fazia, mesmo naquele momento, antes da conversão, fazendo algo contra Jesus, em nome de Deus. Porque naquela época a doutrina da ressurreição era algo totalmente diferente do que era pregado. Ali era a doutrina de Moisés, eles espelhavam muito em Moisés. E quando veio a doutrina da ressurreição, aquilo escandalizou o povo da época. E para os irmãos contextualizarem, porque eu queria que os irmãos hoje se colocassem como Paulo. Nós falamos que hoje nós vivemos a dispensação do conhecimento. Hoje o conhecimento ele é disponível para qualquer um que queira se dispor a buscar o conhecimento. Todo aquele que quiser hoje o conhecimento tem à disposição um celular, tem à disposição, tem um computador, você tem livros, o acesso é muito. Se nós viajarmos um pouco tempos atrás, eu às vezes brinco com os jovens, né? Tem jovens que nunca vão saber o que é fazer uma prova mimeografada. Tem alguns aqui que vão lembrar. Quando tinha cheiro de álcool, você sabia que tinha uma prova surpresa, porque a tia já tinha rodado a prova no mimeógrafo. Sou da época que na biblioteca, você não podia tirar xerox, você tinha que escrever na biblioteca. Você lia o livro e tinha que anotar lá na hora, não tinha xerox, não tinha impressora. Então, às vezes você ia fazer um trabalho, você passava o dia todo na biblioteca. Hoje não, você chega, tira uma xerox, bate às vezes uma foto no celular, vai para casa, faz no seu tempo. Não, é um tempo totalmente diferente. E vale a pena nós contextualizarmos isso, que dá um pano de fundo para a Bíblia. As dificuldades que na época tinham, e Paulo tinha todas as facilidades da época. Paulo tinha disponível tudo aquilo que hoje talvez nós temos à disposição fácil, qualquer um. Paulo tinha esse diferencial para ele. E dentro desse capítulo de Romanos, a carta de Romanos, meus irmãos, ela foi escrita especificamente para os cristãos da época. E Roma, ela passava por um período, aquele período da igreja se tornando a religião oficial, na verdade o cristianismo. Então o que acontece? Muitos provavam de uma conversão, não uma conversão genuína, mas na verdade um convencimento do evangelho. Provavam às vezes, olha, esse discurso é muito bom, muito legal, mas ele não chegava às entranhas da alma. Ainda faltava algo. E a principal mensagem da epístola de Romanos é a justificação diante de Deus. Jó capítulo 9, versículo 2 diz: como se justificaria o homem diante de Deus? E Romanos vai tratar que a justificação, ela vem pela pessoa de Jesus. Ela vem pela pessoa de Jesus. E esse capítulo que eu li, o capítulo 6 de Romanos, ele fala aqui, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, primeiro ponto, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, segundo ponto, assim andemos nós também em novidade de vida. O cristão, ele passa por esse processo de sepultamento pelo batismo da morte. Você mortifica o velho homem. E não é somente o batismo de descer as águas, é o batismo do arrependimento. É quando eu e você decidimos no coração que nós vamos seguir a Cristo. Nós somos pecadores e carecemos de Cristo. E vem o segundo ponto, que nós ressuscitamos para uma nova vida. Nós ressuscitamos para uma nova concepção da vida. E o terceiro ponto, ele fala aqui, andemos em novidade de vida. E a novidade de vida, meus irmãos, não é levantar e falar, hoje eu vou para Itanhaém, domingo que vem eu vou para Ubatuba, eu quero conhecer todo o Brasil, eu quero ter Não é isso, meus irmãos. A novidade de vida é você acordar todo dia com uma nova percepção do mundo, uma nova esperança do mundo. E aqui ele fala, o Romanos 6, na verdade todo o capítulo, depois convido os irmãos para ler o capítulo 6. Quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando porque o povo permanecia no pecado. E versículos atrás, a própria palavra de Deus fala, aonde superabundou a graça, superabundou o pecado, superabundará a graça. E aí em contrapartida fala, mas também não permaneçam no pecado para que superabunde a graça.
E aí ele discorre falando que o cristão, ele precisa viver em novidade de vida. Ele precisa todos os dias se reavaliar. Quando você fala, eu sou convertido, é uma coisa perigosa. Você pode falar, estou me convertendo. Eu sou convertido, parece que é eu sou. Que a palavra de Deus ela proíbe um homem dizer eu sou. Você está passando por um processo de santificação. Nós temos um inimigo das nossas almas, o nosso adversário, que ele vai sempre tramar estratégias para, como o Johnny pregou aqui uma terça-feira, para abrir novas brechas na nossa vida espiritual. Se você fechou uma brecha na sua vida espiritual, Satanás vai tentar abrir outra. Ele vai tentar abrir outra coisa que enfraqueça a sua fé e leve você a pecar. Então essa novidade de vida é uma renovação diária, constante. E tem áreas da nossa vida que precisam ser renovadas. Primeiramente, para a gente entender essa questão, primeiramente, de pecado, da justificação, é muito importante. Porque nós temos que, parece contraditória a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela fala que não há nenhum justo sequer. Não há quem busque a Deus. Quer dizer, ninguém é justo diante de Deus. Porém, Ele nos justifica pela fé em Jesus Cristo. E essa justificação, ela vem através de uma doutrina que os irmãos devem conhecer. Nós já falamos em escola bíblica. Quem frequenta a escola bíblica vai lembrar disso. Se fala a doutrina da imputação. Marcelo que está aqui pode até discorrer um pouco melhor sobre isso. Sobre imputação. Imputação quer dizer o quê? Atribuir culpa. Então o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício vicário, o derramamento até a última gota do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, produziu para nós a expiação da culpa do pecado. A culpa do pecado. Aqui em Isaías 53, 4 ao 5 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. E aqui falando no sentido de cura da enfermidade do pecado. Às vezes as pessoas vão... Nós estamos falando sobre curas aqui na escola bíblica. Então se esse versículo ele fosse literal, então por que as pessoas ficam doentes hoje? Porque elas ainda, essas enfermidades foram levadas na cruz. Mas fala aqui sobre uma cura da culpa do pecado. A culpa. Então a partir do momento que Jesus derramou sangue na cruz, eu e você foi expiado a culpa do pecado. E aí vem o segundo tópico. O domínio do pecado. Dizem, meus irmãos aqui, Tito 3, do 3 ao 5. Eu estou lendo, meus irmãos, para adiantar. Se os irmãos, vou esperar para os irmãos abrirem também. Vai aparecer aqui, né? Que eu não passei as referências por mão aqui. Tito 3, do versículo 3 ao 5. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso quer dizer o que, irmãos? Nós éramos reféns do pecado. Domínio. Domínio representa o que é um rei? Um rei, ele domina, ele submete o povo às suas ordens. Então nós éramos dominados pelo pecado. Dominados, não tínhamos chance nenhuma de lutar contra aquilo que era normal e cultural na nossa vida. Eu brinco ainda com os jovens, e alguns jovens já tiveram essa feliz experiência de se afastar dos caminhos do Senhor, que quando a gente está no mundo, a gente sabe o que é certo, a gente tem um entendimento do que é certo, porém você não tem força para resistir àquilo que é errado. Você não tem força. É como se houvesse um desajuste da sua mente com o seu coração. Você entende, aquilo é lógico para você, porém, é coisa que as pessoas dizem, né? É mais forte do que eu. Parece que é esse desajuste. Porém, meus irmãos, Romanos 6,14 diz para nós: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais diante da lei, mas debaixo da graça. O sacrifício de Jesus, quando Jesus ele ascendeu aos céus, ele deixou a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo me capacita, te capacita a poder lidar com o pecado. Ele não terá mais domínio, ele vai te dar o poder de escolha. Você vai poder escolher o certo. E aí, meus irmãos, o último tópico, eu quero deixar isso bem claro, porque às vezes o crente ele cai numa roda de acusação a respeito disso. E depois vamos para o último tópico, meus irmãos, aqui, que é a presença, a habitação do pecado. Romanos 7, 18, 20 fala do próprio Paulo que eu comecei dizendo:
porque eu sei que em mim isto é na minha carne. Não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aqui Paulo está revelando que o pecado existe dentro dele. O desejo de pecar ainda existe. E outrora ele é levado a isso. E interessante que o nome Paulo, ele representa pequeno, né? O nome Paulo. E um homem com uma envergadura espiritual tão grande, ele fazer uma revelação dessa, de tamanha humildade, de falar, olha, eu quero fazer o bem muitas vezes, mas às vezes eu faço o mal que eu não quero. Então habita esse mal dentro de mim, e eu luto com ele todos os dias. E esse mal, meus irmãos, só vai ser retirado dentro de nós no momento do arrebatamento da igreja. O desejo de pecar. Eu brinco, a minha fala, jovens vão lembrar, as falas às vezes, irmãos, o dia que passar uma mulher de roupa apertada, eu não senti vontade de olhar, Jesus me leva. Porque eu gosto, eu tenho desejo para mulher, só que eu tenho que saber que aquela mulher não me pertence, que aquela mulher não é para mim, enfim, é algo legítimo, o que nos faz humanos é ter desejos. Nós devemos controlar esses desejos, nós devemos tornar esses desejos lícitos. É um desejo natural, a mesma coisa comer, você não pode decidir não comer, é uma necessidade sua, te faz humano isso. E às vezes o cristão ele cai numa roda de autoacusação, de eu não estou com vontade de ir na igreja, eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de ler a palavra. Claro, meus amigos, isso é um termômetro da sua fé, claro. Algo tem que ser reavaliado na sua vida espiritual que não está caminhando bem. Mas irmãos, isso não é motivo para nós pararmos. Não é motivo porque nós temos uma escolha. Principalmente quando nós estamos do jeito que nós achamos diante de Deus. Nós podemos recorrer à ortodoxia que fala assim. Olhamos talvez para Gênesis 4, né? Ministrei sobre isso, Caim oferecendo uma oferta podre. Eu não vou oferecer nada para o Senhor porque eu não estou bem. Eu não estou bem, eu não vou oferecer nada para Deus. Concordo, meus irmãos? Maravilha. Ótimo sentimento de temor. Mas qual a sua atitude em relação a melhorar? Eu ouvi de um pregador que eu gosto muito, Juliano Som, ele falou, ai daquele que não prega aquilo que Deus transmite ao coração dele. E ai dele também que não tenta viver aquilo que prega. Então quer dizer, o Espírito Santo ministra ao seu coração. Muitas vezes, estou aqui diante de pais. Pais às vezes sofrem muito com isso. Porque muitas vezes tem que falar o certo para o filho, e às vezes ele não teve um exemplo certo feito. É muito difícil às vezes. Às vezes o filho pegou você no erro, e filhos são especialistas nisso, né? Para poder, mas você faz isso, você faz aquilo. Mas devemos tomar posse de uma autoridade de que eu vou lançar a palavra, eu tenho que correr atrás dessa palavra. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que ele orava, ele jejuava, ele esmurrava a carne dele para que ele não fosse reprovado a respeito daquilo que ele pregava. Ele não deixava de pregar. Paulo podia falar, ai meu Deus, eu ainda faço mal, eu não vou pregar. Sabe, eu não vou. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou pecador, eu vou ministrar para os gentios. Senhora, eu não faço, eu não estou capaz. Meus irmãos, não tem nenhum capaz aqui, meus irmãos. Tudo aqui é graça, é tudo misericórdia. Quem está aqui com o microfone, quem teve a oportunidade hoje que vocês viram aqui no altar, é graça de Deus. É graça de Deus. Eu brinco que no céu, talvez nós vamos ver muitas senhoras de coque, assim. Senhoras que nunca pegaram no microfone, mas são mulheres de oração. São mulheres de uma vida santa. Nunca talvez tiveram a oportunidade de altar, de ministrar na vida de alguém, mas são pessoas que, quando sabem de um problema, às vezes de outro país ou de outro lugar, já se dispõem a orar, já dispõem a se consagrar, já dispõem a amar verdadeiramente esse povo. E agora eu quero chegar no ponto sobre renovação, porque nós questionamos sempre essa sociedade que ela precisa mudar. Nós vemos tragédias como aconteceu na escola, lá em Suzano, e nós tentamos achar um motivo para isso, para interromper esse ciclo de ódio, e que parece que sempre alguma coisa nova vai aparecer no sentido de maldade. Parece que não se encerra isso, parece que sempre se vê algo novo a respeito disso. Mas, meus irmãos, uma pergunta que cabe para nós, e nós oramos aqui pelas crianças, somos aqueles que vão disciplinar a próxima geração. Assim como Paulo estava falando especificamente para a igreja, eu quero fazer uma chamada especificamente para nós. Esse mundo está dessa forma, e o que nós temos feito para mudar? E não somente constatar, eu falo, olha, é isso, é aquilo, mas primeiramente começando da nossa casa.
começando na nossa casa, porque a mudança, meus irmãos, a palavra de Deus, ela fala para nós que ela vem em 3 esferas, a palavra de Deus. Primeiramente na mente, queria compartilhar com os irmãos, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não sede conformados, ou algumas traduções, não se conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos hoje, meus irmãos, como eu disse, a dispensação do conhecimento. Nós somos bombardeados de informações todos os dias e todas as horas. Não adianta você falar, eu não quero ouvir um funk. Quem mora aqui é obrigado a ouvir um funk. Porque passa um carro aqui, parecendo um trio elétrico tocando funk. Então não tem como você falar, eu não ouço. Você pode não colocar na sua casa o CD para ouvir, mas você acaba ouvindo. Então nós somos bombardeados por informações de todos os tipos. E existe o lado bom, o lado ruim disso. Porque eu estava comentando até com o irmão Maurício. Eu falei, irmão Maurício, eu ouvi uma palestra de um cientista, ele falou algo que mexeu comigo. Ele falou um alerta para gerações de pais hoje. As crianças hoje, elas são super estimuladas, super atendidas pelos pais. Então quer dizer, a criança, às vezes a criança está impaciente, automaticamente você dá um tablet, você dá um celular, você dá alguma coisa para ela ficar quieta. E aí, sem perceber, você está super estimulando essa criança. Então o que acontece? Essa criança, ela é criada a todo e qualquer desejo sendo saciado toda hora. Ela não espera, ela não sabe mais esperar. A criança é inquieta. E aí o que acontece? Eu sou de uma geração que às vezes meu pai colocava sentado, e meu sobrinho que casou ontem, eu ficava com dó às vezes, porque o pai dele era bastante enérgico, e ele sentava nas primeiras cadeiras, ele menininho, vestidinho de social, e era assim, quietinho, né, porque sabia que o pai pegava ele em casa. Mas ele sabia a hora de esperar, ele sabia a hora que ele podia falar, ele sabia a hora de ter as coisas. Por que, meus irmãos? Esse cientista, ele falou, porque nós temos hoje uma grande tendência a drogados e deprimidos. Por quê? Porque as crianças vão se tornando jovens super estimulados, que sempre tem tudo, toda hora. E aí eles se confrontam com uma coisa chamada vida. E a vida não é assim. Não é tudo na hora. Não é tudo do jeito que você quer. E aí eles chegam nesse ambiente e eles foram criados assim. Eu quero, eu tenho. Eu quero me dar. E aí o que acontece? Isso gera drogados e deprimidos. Tem pessoas que ficam deprimidas porque eu tive um caso de um suicídio anos atrás. Na rua de casa, a menina se suicidou porque o pai não deixou ela ir no Play Center. Eu falei do Play Center. Lembra disso? Play Center. Aí para quem olha e fala, isso é motivo para a pessoa se suicidar? Mas por quê? Para ela tudo era na hora. Não sabia lidar com a frustração. Não sabia lidar com o não. Então aquilo para ela foi o fim do mundo. Foi o fim da vida dela. E aí por que eu trouxe esse assunto à tona, meus irmãos? Porque nós precisamos prestar atenção, e não só em relação a crianças, mas a nós também, daquilo que nós estamos absorvendo. Se nós queremos uma mudança de mente, é muito importante entender o que nós estamos absorvendo. Aqui diz que a mudança do mundo, ela começa na nossa mente. A palavra metanoia, ela fala o quê? Mudança de mente. É mudar a mente, mudar a sua concepção, o seu pensamento. Então quando eu quero mudar o meu pensamento, o que eu quero mudar? As literaturas que eu leio, as músicas que eu ouço. Música, meus irmãos, a música ela é composta, tem irmãos aqui também músicos, se eu errar já sinaliza aí. Composta de letra, harmonia e depois vem o ritmo. Letra, reflexão, certo? Letra, ela é responsável por refletir. Nós cantamos louvores aqui e é muito importante você prestar atenção no que você louvou. Naquilo que você louvou e trazer aquilo para o contexto da sua vida. Ali se declarou Yeshua, Yeshua, meu amado é. Então, coisa que você precisa. Então, a letra te leva à reflexão. A harmonia, ela mexe com o sentimental, coração. Pode ver que a maioria dos vídeos, eles têm uma música bem chamativa e a música te faz chorar. Muitas vezes a trilha de um filme, já notaram? Você está num filme assim, aquela cena, ela é movida por uma trilha sonora, geralmente, né, de piano, alguma coisa bem, como até o Bruno está tocando agora, bem harmônica, assim. E aí você é levado a chorar. Então, mexe nos sentimentos. E o ritmo, ele é totalmente voltado para o corporal. Pode ver, a música pode ser a música profana que for, irmãos. Eu falo porque eu fui num casamento do mês passado, e assim, era muito ritmado. A hora eu me pegava lá com o pezinho, mexendo. E eu, parou. Mas vira e mexe, tocar uma música eu estava com o pezinho. Porque é responsável, quanto mais ritmado, mexe com o seu corporal. E aí o que acontece, meus irmãos? Agora falando de música. Você ouve uma música, hoje as músicas são extremamente ritmadas, tem muito ritmo, muita batida, letra pobre, letra repetitiva. Tem músicas que ficam refrão a música inteira.
música inteira. Então é uma música corporal, sensual. Então vai remeter à sensualidade. Eu acho que, meus irmãos, eu sou da época que você colocava tinha aqueles toca-CDs, né? Que tinha 3, era o carrossel que eles falavam. 3 carrossel, né? Tinha uns até que montava, né? Você comprava por parte. E aí você sentava e colocava um CD para ouvir. Você ouvia a música. Você ouvia. Você sentava e colocava um CD para tocar, e o CD ficava tocando e você ouvia. Hoje não existe mais essa prática. Porque é impossível você ouvir essas músicas mais que uma vez. Eu convido alguém até parar um dia um rapaz que esteja tocando essas músicas. Fala, irmão, eu queria um dia, ver se na sua casa você senta no seu sofá, você coloca o CD do MC e fica ouvindo. Você fica ouvindo na sua casa? Porque não existe mais esse hábito. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque isso adentra a nossa mente. Adentra na nossa mente. Nós começamos a pensar. É comprovado que se você estiver dirigindo, ouvindo uma música mais ritmada, com uma batida mais forte, você corre mais. Se é uma música calma, você corre menos. Olha a influência que a música tem. Olha a influência. Aqui nós falamos sobre essa questão até o pastor que se converteu, né? O pastor que se converteu, se for o Danilo, o pastor que falou sobre o pastor que se converteu quando ouviu um louvor, Jones, né? O pastor se converteu ouvindo um louvor. Olha o poder que a música tem. Olha o poder. Nós deixamos às vezes todo e qualquer tipo de música entrar no nosso celular, entrar na nossa vida, entrar dentro da nossa família. Programas de TV, por que não falar? Programas, Netflix, eu assisto muito Netflix, mas eu tomo muito cuidado, porque vem uma mistura de coisas ruins. Eu vejo as séries, toda série tem um relacionamento homossexual, toda série tem um relacionamento homossexual, toda série tem um triângulo amoroso, toda série tem filhos que debocham da autoridade dos pais, toda série, pode ver, é um assim, meu pai, aquele careta, não deixa eu fazer, e assim, é uma coisa estimulando a ausência de respeito aos pais. Então são todos valores que os seus filhos, de você, é bombardeado todos os dias. Bombardeado todos os dias. Nós vamos perceber, não estou falando aqui, irmãos, não vão assistir Netflix, não vão ouvir músicas. Meus irmãos, analisem. Logo que eu me converti, eu tomei uma posição radical. Falei, olha, não vou mais ouvir músicas, porque eu precisava de uma libertação urgente, na hora, assim, negócio. Eu quebrei dos meus CDs, eu tinha CDs originais, tinha gente que me conhecia e falou, você é louco. Eu falei, não é pra mim, não é pra ninguém. Quebrei tudo, desci o martelo em tudo. Aí, eu precisava disso, mas hoje, meus irmãos, eu consigo apreciar, de repente, uma música que fale de amizade, de amor. Eu analiso a letra hoje ela passa pelo meu crivo. Isso é bom, isso produz o que em mim? Qual a mensagem que essa música está trazendo? Antes eu ouvia música por ouvir. Se me distrair, eu ouço uma música. É muito importante, meus irmãos, livros, literaturas que você escolhe para ler. Eu não estou querendo levar ao extremismo, a ortodoxia de falar, irmão, você vai ler só a Bíblia. Sim, o cristão precisa ler muito, muito a Bíblia. Mas o cristão precisa ser antenado com aquilo que é bom. Deus nos deu um entendimento para o homem para produzir boas literaturas. Não há nada de errado você assistir uma palestra de coaching. Não há nada errado. Estratégias de vendas, estratégias de... Eu não vou pregar aqui o cristão alienado. Eu vou pegar aqui o cristão que saiba analisar, o cristão que, como diz a palavra de Deus, retém o que é bom. E se ele consegue assistir um programa de televisão e falar, olha, isso aqui não é bom, essa mensagem aqui não é boa, isso aqui não entra na minha casa, isso aqui entra, aquilo não entra. Nós precisamos aprender a ter esse discernimento para nos renovar todos os dias. Outra área, meus irmãos, que é importante para nós, irmãos, antes de eu avançar, vou ler Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Eu queria abrir um parênteses rápido nisso aqui, porque o pensamento, meus irmãos, não é algo controlado, certo? Você pode talvez tentar pensar em algo, mas os pensamentos eles vêm. Senão todo mundo se tomaria uma decisão, eu só quero pensar coisas boas, e pensaremos somente coisas boas, certo? Mas há um conflito na nossa mente, há um conflito que nós precisamos, a partir do momento que um pensamento vem à nossa mente, nós não alimentarmos esse pensamento. Pensamentos ruins virão à nossa mente. E hoje, meus irmãos, essa mensagem eu quero tirar um pouco do peso da acusação que muitas vezes Satanás coloca em nossas mentes. Olha, estou pensando em fazer algo ruim. Bem-vindo ao mundo do ser humano. Você é um ser humano, você pensa em fazer coisa ruim. Nós caímos às vezes no engodo da soberba, de achar porque nós estamos dentro de uma casa de oração, que nós estamos orando, que nós estamos congregando, nós temos uma constituição diferenciada.
nossa, agora eu vou levantar pulando, cantando o hino da harpa. Meus irmãos, tem dia que eu não funciono direito, irmãos. Eu levanto assim, parece que o meu corpo, até esse dia eu estava na fábrica, ela foi, tinha acabado de acordar, eu falei, meu corpo tá se alinhando com a minha mente. Parece que eles estão separados, parece duas pessoas andando distintas. Sabe, você acorda às vezes desanimado, às vezes você vai ler a Bíblia assim, vem aquelas mensagens, você vai ler assim, parecendo um remédio, descendo goela abaixo. E, nossa, você não queria ler, mas você lê e aquilo te alimenta. Aquilo te alimenta. Aquilo te leva a vencer o dia, a vencer as dificuldades do dia. Então, meus irmãos, o primeiro alerta para nós, a mente. Agora a segunda área que nós precisamos tomar cuidado, primeiramente, é o coração. Ezequiel 36, do 26 ao 28, diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis dos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Amém? Eu gostaria de primeiramente dizer que a obra da conversão, ela vem de Deus. O ato de você falar, fazermos o apelo aqui, é um ato cerimonial, irmãos. Eu aceito Jesus. Meu irmão, a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te alcançou. Nós louvamos porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Calvino fala bastante sobre isso, né? A graça. O que nós cremos através da doutrina, que o ser humano ele pode resistir. Deus nos oferece escolha. Porém, quando uma pessoa ela se dispõe a estar aqui, é porque o Espírito Santo está tomando a vida dela. Está impulsionando, dando força a ela a mudar de vida. Então diz que Deus coloca um coração novo. Ele tira aquele coração de pedra, aquele coração egoísta, aquele coração que só pensa nele, e dá um coração regenerado, um coração transformado. Deus faz isso, Deus. Por isso que a pregação nossa é Jesus, é Deus, através das nossas vidas. É isso que muda pessoas, é Deus. Eu estava preocupado ontem na hora de pregar, e eu coloquei um vídeo sobre... Era 10 erros de quem prega. Na hora que eu vi o enunciado, eu falei, é meu esse vídeo. Aí eu olhei, eu falei, preciso ver esse vídeo. Aí um dos erros era justamente a pessoa achar que tem a ver com ela. É algo que Deus tem falado no meu coração. E ele fala, aquele que prepara sermão, aquele que vai pregar, ele precisa ter medo. Claro, nervosismo, enfim, ficar um pouco aflito. Mas ele tem que tomar cuidado, porque esse sentimento pode estar sendo gerado porque ele acha que o que a palavra vai produzir tem a ver com a performance dele. Você tem que entender que aquele que prega, ele tem uma função. Primeiramente, orar a Deus e pedir a direção daquilo que ele vai pregar. Segundo, é estudar primeiramente, para que essa palavra entre nele e ele seja capaz de praticar essa palavra. Agora o ato externo é a obra do Espírito Santo de Deus. É a obra do Espírito Santo de Deus. Como até o Johnny falou, às vezes o pregador pode pregar com a maior eloquência, ele estudou, ele orou, ele jejuou, e a pessoa não aceitou essa palavra como verdade e saiu daqui da mesma forma. Então, uma obra do Espírito Santo de Deus. É Deus que promove em nós a presença dEle. É Deus que nos leva. Porém, meus irmãos, não traz para nós a sensação de comodismo. Parou aí, Deus me deu um novo coração, está tudo certo, já fui transplantado, estou bonitão. Não. Provérbios 4, 23 diz para nós, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E aqui fala no coração, não no sentido, claro, irmãos, do coração. É claro que você tem que fazer exame cardiológico, precisa fazer exercício regular, claro que precisa. Mas fala do coração como sede dos sentimentos da alma. O que você tem sentido? Até quem prega, aquele que prega precisa pregar com amor. Aquele que prega antes de orar precisa falar, Senhor, me dê amor pelas pessoas. Eu preciso pregar com amor, porque aquele que não prega com amor, prega por juízo. Prega para demonstrar erro, prega para expor erro, e a palavra de Deus não serve para isso. A palavra de Deus ela serve para confrontar cada um na sua particularidade. O Espírito Santo promove a mudança. Não cabe quem está no púlpito julgar. Não cabe quem está no púlpito ser o juiz. Cabe quem está no púlpito expor aquilo que Deus propôs no coração dele. Então, todos precisamos nos reavaliar a respeito dos nossos sentimentos, as motivações. O que nos motiva a fazer algo. Porque os atos, meus irmãos, muitas vezes elas não condizem. A palavra de Deus diz que muitas vezes nossos atos de bondade são como os trapos de imundícia. Quer dizer, você pode estar fazendo algo bom, maravilhoso. Aos olhos dos irmãos, falar, nossa, como o Décio é piedoso, que maravilha. Olha, o Décio está aqui no trabalho de sexta, mas mal sabe ele que eu saí de casa. Meu Deus, de novo, sexta-feira. Meu Deus. Sabe, Deus não levanta mais pessoas, Senhor.
sexta-feira, porque todo mundo viu que eu estava aqui. Todo mundo viu e, nossa, maravilha, glórias ao Décio. Porém, a motivação quem pesa é Deus. Então, que nós precisamos nos avaliar todos os dias, nos renovar todos os dias, porque os sentimentos, da mesma forma que os pensamentos, eles adentram no nosso coração. Muitas vezes nós não cultivamos, eles adentram no nosso coração. Hebreus 12:15, meus irmãos, fala: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando, ele fala que brota, vos perturbe e por ela se contamine. Fala que brota, o sentimento ele brota. Muitas vezes, meus irmãos, alguém fala algo para você que você te chateia. E aí aquilo fica aquela raiz de amargura. Eu já comentei com alguns irmãos, eu tenho esse exercício. Tem coisas que eu negligencio. Tem coisas que eu falo, a pessoa não estava bem, legal, passa, nessa sai de brinde, eu brinco, nessa sai de brinde. E aí, maravilha, só que algo se me machuca, eu fico pensando muito naquilo, minha primeira atitude é orar. Eu oro e falo, Deus, tira do meu coração. E se eu orei e não saiu, eu chego na pessoa. Aí eu chego. Irmão, preciso externar isso para você, porque eu preciso me libertar disso. Aqui diz que ele brota, raiz de amargura, e quando brota, ela vai crescendo, é uma árvore. E uma árvore, ela dá fruto. Ela dá fruto. E o fruto é algo externo, é algo que vai adiante. E aí se eu estou amargurado a respeito, vamos dizer do pastor Toninho, marquei com ele aqui às 8, o pastor Toninho não apareceu. Aí eu fico chateado, não chego no pastor Toninho para falar, pastor, o que aconteceu? Eu não consigo chegar no horário. O que aconteceu com o senhor? Talvez ele tivesse uma justificativa plausível, não, mas eu fico bravo com o pastor Toninho. Aí chega o irmão e fala, ô irmão, você viu o pastor Toninho? Aí, olha o fruto que pode surgir. Ah, não sei, também estou procurando o pastor Toninho. Combinou comigo ontem, cadê o pastor Toninho? Cadê? Cadê o compromisso? Cadê o compromisso do pastor Toninho? Cadê? Entendeu como que contamina? Aqui diz que contamina. Isso contamina, isso vai adiante, vai fora de você. Quão importante é isso, meus irmãos? Guardar o coração. Meu horário já está passando, vamos para o último tópico, meus irmãos. Corpo também, meus irmãos, corpo. 1 Timóteo, capítulo 5, 23. Paulo dizendo ao pastor Timóteo, jovem Timóteo, não bebais mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago, das tuas frequentes enfermidades. Paulo aqui está dando uma orientação física para Timóteo. Cuida do teu corpo, cristão, cuida do teu corpo. Cuida, se adorne. Cristão, meus irmãos, ele precisa, como o pastor mesmo disse, a presença do Senhor, ela alegra o rosto, ela formoseia o rosto. A minha esperança sempre foi essa, né? Eu, glória a Deus, você virar cristão, quem sabe melhora o chassi, né? Eu brincava com o pessoal, agora eu sou cristão, tem que dar uma melhorada. Mas enfim, meus irmãos, é algo que nós precisamos ter a disposição de buscar também. Quando nós lemos que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, o cristão precisa ter cuidado com o seu corpo. Gálatas 5, meus irmãos, ali no versículo 21, ele lista as obras da carne, uma delas é glutonaria, porque a glutonaria ela é uma ofensa direta ao seu corpo. É uma ofensa direta ao seu corpo. É você estar ferindo o seu corpo, e eu gosto de uma frase que, não sei se foi a irmã Maria que falou, eu compartilhei com ela, que fala, coma comida como se fosse remédio, para que futuramente você não tome remédio como se fosse comida. Eu vejo isso dentro da minha casa. Quando eu vou comprar medicamento para minha mãe usa 13 remédios controlados. Ela toma todos os dias e não tem perspectiva de deixar de tomar. São 13 remédios que ela sabe que ela vai tomar até o fim da vida. Então quando eu vou comprar remédio, eu passo em 3 farmácias, faço comparação de preço, às vezes sai 250, 350 reais. E ela toma assim, 2 antes do almoço, 1 porque dá efeito e ela não pode tomar de dia, tem que ser antes de dormir. E ela toma literalmente como comida. Como comida. Então, eu falo para vocês, não se torna pecado na minha vida se eu, tendo a palavra de Deus dizendo que a glutonaria, o excesso, ele é demais na minha vida. Eu tenho um exemplo prático dentro da minha casa da consequência disso. Eu não tomar uma atitude de minimizar, de melhorar a respeito disso. Eu não estou pecando contra uma graça de Deus, contra a vida. Deus me deu um período de vida para mim servi-lo, para mim ter com a minha família, para mim ter com a igreja. Eu estou abreviando isso conscientemente. É algo para a gente pensar, é algo para a gente avaliar. O crente ele deve ser moderado, é uma das características do cristão, ser equilibrado. Sabe, eu fui comer um lanche, acho que foi quinta-feira, um lanche muito bom, acho que era de rosbife. Enfim, meus irmãos, eu peguei o lanche, veio assim, mas bonito, mas devia ter tirado uma foto, irmãos, para mim ficar lembrando dele. Muito bom. E eu comi um dos pedaços do lanche, meus irmãos, eu estava plenamente satisfeito. Só que eu queria comer o outro, eu queria, mas eu não tinha mais vontade.
Meu estômago já estava satisfeito, mas eu queria, eu tinha vontade daquilo. Eu falei, eu não vou comer, não vou. Eu não vou porque, como vou falar um termo comum que a minha mãe usa bastante, é o zóio, né? O zoião. Minha mãe fala zoião. Era o zoião, já não tinha mais uma necessidade física de comer. Já tinha experimentado o prazer daquele sanduíche, já tinha saboreado o prazer. Meu corpo estava saciado. Por que exceder isso? Por que exceder isso? É um exercício que nós precisamos fazer a respeito disso. Quando nós sacrificamos o nosso corpo, a nossa vida, o nosso período de vida, nós estamos, como posso falar, sendo ingratos, porque pessoas que estão no hospital e nós oramos, estamos falando sobre cura aqui. É interessante que nós oramos, né? Senhor, cura tal pessoa, cura, e você está se adoentando. Você está se adoentando. Você está praticamente depreciando o seu corpo. Então, meus irmãos, que hoje fique essa mensagem sobre novidade de vida. Se renove. E aqui está falando de renovação, por quê? Precisa renovar a sua mente e automaticamente a mente ela renova as ações. Como fala o corpo, ele é a última consequência dos anteriores. Até as nossas atitudes. Um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente em fazer, é aquilo que você realiza. Então o corpo ele é aquilo que manifesta as ações. Então o corpo do ser humano ele é tão maravilhoso que imagina, né? Quando eu falo, você quer ver Deus, olha para sua mão. E o Marcelo falou isso uma vez. Imagina que eu olho para minha mão e eu penso, vai uma descarga elétrica percorrendo o meu corpo. Eu consigo determinar, mexer o dedo, o anelar, o polegar, o dedão. Eu escolho qual dedo que eu mexo. Se eu quero fazer força, se eu não quero fazer. Olha quão maravilhoso é. Quão maravilhoso. Então, um pensamento, eu pensei. E eu decidi executar aquilo, eu pensei, eu quero mexer o dedo. Decidi mexer, ele mexeu. Isso só aflorou no meu corpo. Então, mesmo que a gente tenha cuidado nas 3 áreas. Para vivermos verdadeiramente uma renovação, começando de nós, como a palavra de Deus diz. Para que essa mudança externa nas próximas gerações, ela venha. Que a nossa mensagem não seja apenas um discurso. Amém, irmãos? Se coloquem de pé. Eu creio que eu já até cedi num tempo. Peço perdão aos irmãos. Bondoso Deus e eterno Pai, Pai maravilhoso, Pai santo, Pai bendito, eu só tenho que te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas que o Senhor tem colocado diante de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a não abusar da graça, daquilo que o Senhor tem nos dado, a vida, Pai, que é um dom tão precioso, e que nós vemos às vezes pessoas, ó Pai, tirando as próprias vidas, porque estão com dores na alma, não cabe a mim julgar motivos, motivações. Mas, Senhor, meu Deus, um dom tão precioso, Senhor, que o Senhor nos deu. O Senhor deu a própria vida para que tivéssemos vida em abundância, vida eterna e também uma vida abençoada aqui, Senhor. Então, nos ajuda a nos renovar todos os dias, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a não sermos, ó Pai, querido, parados por Satanás, meu Pai, parados pelo adversário da nossa alma, que nos acusa muitas vezes de quem somos. Mas, Pai, que a nossa identidade seja quem somos diante do Senhor. Que venhamos a compreender, meu Pai querido, que a nossa identidade ela é do céu. A nossa identidade é aquilo que o Senhor diz a nosso respeito, Senhor. Então nos ajuda, ó Pai, nesta manhã. Que saímos daqui, meu Pai querido, encorajados, desafiados a sermos renovados pela ação do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. As palmas louvam o Senhor.